que o Senhor fez sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, Pai, dos nossos filhos, Pai. Nós te agradecemos e te rendemos graça, Pai, pelo teu amor, Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Deus, que a palavra, Deus, que vai ser ministrada no dia de hoje, Deus, possa cair como flecha sobre os nossos corações, nos trazendo enchendo, Deus, os nossos corações de alegria, de esperança, Deus, nos trazendo cura, Deus, nos trazendo a bendita esperança de um dia, Deus, Jesus possa voltar para resgatar a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Deus, para que a tua glória possa ser manifestada sobre cada um de vocês, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu quero ler um texto bíblico que está em Gálatas 2:20, vai ser projetado aqui. Que diz assim, ó, quem quer acompanhar, lendo, pode acompanhar. Veja, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todos. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Boa tarde, igreja. Ainda não é noite? Boa tarde. Vamos ficar de pé. Nós temos um aniversariante aí perto de vocês hoje. Tem um aniversariante. Levanta a mão, aniversariante aí. Ah, coisa boa. Achou que a missionária ia deixar passar em branco, né? Meus queridos, eu queria convidar vocês para sentar mais à frente, porque aí os nossos visitantes vão chegando, à medida que o tempo vai passando, eles ficam mais atrás. Vocês já são de casa? Fiquem à frente, tem lugares aqui à frente, ó. Amém? Venham mais para perto do louvor, venham mais para perto, deixa atrás para o pessoal que vai chegando, vai nos visitando. Você já conhece a palavra? Fica pertinho, para juntos nós adorarmos o nosso Rei. Amém? Nós temos aí um agradecimento às nossas ofertas de missões nacionais, nós alcançamos o alvo, foi algo extraordinário, a igreja realmente se empenhou de uma forma muito especial. Nosso alvo era R$3.000 e nós chegamos a R$3.000, já foi depositado para os campos missionários para abençoar a abertura de mais frentes missionárias no Brasil. E eu queria encorajar você a não se esquecer, continuar intercedendo por missões. Nós vamos orar mais uma vez. A palavra do Senhor diz que é para nós orarmos sem cessar, orar em todo o tempo, que a gente possa realmente buscar o Senhor em todo o tempo. Você que nos assiste na sua casa, você pode ficar de pé, sentar, dobrar seu joelho, mas busque a presença do Senhor de uma forma muito especial nesta noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela nossa vida, obrigado pela liberdade que temos de estar neste lugar, Senhor. Obrigada, Pai, porque este culto pode ser transmitido através do YouTube, mais pessoas podem ser alcançadas. Oramos intercedendo pela vida dos nossos irmãos que estão em isolamento. Agradecemos pelo cuidado do Senhor para com cada um deles. E sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer o quanto nós te amamos. O quanto é bom estar na tua casa, o quanto é bom estar na tua presença. Não há lugar melhor para estarmos do que na tua presença. Senhor, acampa os teus anjos neste lugar, Senhor. Acampa os teus anjos na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia, nós te agradecemos pela nossa família. E por tudo, Senhor, inclusive pelas provações, nós te agradecemos, porque é com elas que temos amadurecido. É com elas, é
é que nós mostramos a nossa fé dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Seu coração não fique angustiado. Creia em Jesus. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Amém? Lance tudo em vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele me dará consolador. O Espírito da verdade, tu não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem seus cabelos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar pra mim, Senhor. 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 Quero te amar pra mim, Você pode dizer: quero te amar pra mim, Senhor. Quero te amar pra mim, Senhor. Quero te amar pra mim, Senhor. Quero te amar. Declare isso a Ele nesta noite. Diga o quanto você deseja amar mais ainda o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, oh Deus, nós te amamos. E quanto é bom estar na tua presença, Senhor. Quanto é bom saber que o Senhor é o nosso Deus. Quanto é bom termos liberdade de estarmos aqui, Senhor, declarando que nós desejamos te amar ainda mais. Em nome de Jesus, nós desejamos te amar mais, Senhor, ainda mais, com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém? Gosto muito de um texto que tem em 2 Crônicas 6,
a gente canta essa canção que, 2 Crônicas 16, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com todo aquele cujo coração é totalmente dele. Meu coração é do Senhor, o seu coração é do Senhor. Amém? Declare isso nessa noite com essa canção. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, os olhos do Senhor estão neste lugar. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está aqui. Amém? Amém? Você crê nisso? Então abre sua boca, mesmo com a máscara, e cante para Ele. Declare o seu amor ao Senhor. Mostre por que você veio aqui nessa tarde, no início de noite. Você saiu de casa, você está exposto. Nós todos estamos vulneráveis a qualquer momento. Mas nada foge ao controle do Senhor. Eu creio nisso. Você pode se esconder dentro de uma bolha. Se for para você contrair o Covid, você vai contrair. Nós temos que ter sensatez. Nós vamos nos cuidar. Amém? Mas nós não podemos nos apavorar. Nós temos que confiar nele todo o tempo. Porque Deus, Ele é Deus e nós precisamos confiar nele. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre esta igreja. O Senhor está presente neste lugar. Eu sinto uma atmosfera de fé neste lugar. E eu sei que Ele está recebendo a nossa adoração, a sua adoração, de todo o coração. Amém? Vamos cantar para Ele.
pode repetir isso? O Senhor, Ele é suficiente. Você precisa apenas do Senhor. Nós precisamos apenas do Senhor. Ele é suficiente em nossas vidas. E é por isso que nós temos que nos render a Ele. Diariamente nós temos que clamar a Ele. Diariamente nós temos que chegar lá no cantinho, no nosso quarto, abrir nossa Bíblia, ter nosso momento, nosso tempo a sós com Deus, se quebrantar. É lá que começa a nossa adoração. É lá que tudo acontece. O verdadeiro avivamento, que muitas vezes as pessoas ficam esperando que inicie na igreja, começa na vida de cada um de nós. Sempre isso. Nós somos avivados no momento que nós buscamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós somos renovados a cada vez que nós tomamos uma atitude de acordo com a Sua palavra. De nada adianta nós vivermos muito bonitos aqui no domingo e chegar na segunda-feira e falar um monte de bobagem, porque a boca fala o que o nosso coração está cheio, e não pode proceder da mesma vertente água doce e salgada. Então nós precisamos se posicionar no reino de Deus e viver de acordo com a Sua palavra, clamar a Ele. Ele vai responder, mas eu preciso me posicionar, eu preciso viver essa verdade, porque o Senhor, Ele tem colhido as nossas lágrimas, o Senhor tem olhado para a nossa vida, Ele tem abençoado a nossa vida. Eu e você somos tão abençoados, não é verdade? Nós temos tanto para agradecer. Use essa música para adorar o Senhor com gratidão. E nesse momento você também pode sair do seu lugar e fazer devolução do seu dízimo e da sua oferta como uma forma de adoração. Você que nos visita, não fique constrangido. Isso é algo que nós fizemos como forma de adoração, para manter a obra do Senhor. E nós fizemos de coração alegre. Amém?
de Jesus. E tá com calor aqui, tá quentinho. Sabe que a gente estuda sobre a Trindade, essa semana nós estávamos estudando no grupo de mulheres, estava dando exemplo do sol. Porque as pessoas entenderem que Pai, Filho e Espírito são um, eu e o Pai somos um, é tão difícil para algumas pessoas. Então eu falei do exemplo do sol. Deus, o sol. Jesus, os raios, foi enviado até aqui para morrer por nós. E o Espírito Santo de Deus, o calor. Os três são uma forma lúdica que a gente usa para explicar para as crianças. Mas que esse calor seja um pouco da presença do Espírito Santo nos envolvendo neste lugar nessa noite. Amém? Porque o ousado amor do Senhor, Ele nos envolve. O Senhor, Ele nos envolve com o seu amor. E é impossível resistir ao amor do Senhor. É impossível resistir a esta graça. É algo incomparável. É algo que não tem explicação. A Bíblia nos mostra que Ele é incondicional, que Ele é majestoso e Ele é imensurável. Amém?
Senhor fez por nós na cruz. Mas nós nos colocamos aqui humildemente, Senhor, como teus servos que somos. Nos colocamos à disposição do teu reino, Senhor. E que se faça o teu reino em nós. Se faça o teu reino através da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, desta igreja. Possamos ser como um farol, Senhor, brilhando nessa comunidade, Senhor. Possamos nos colocar à disposição por onde estivermos, Senhor. Com tudo que temos, o que somos, Pai. Porque muitas vezes nós temos o desejo de ser missionários nos confins da terra e não olhamos para o nosso vizinho ou para aquele que para na frente da nossa casa pedindo um pedaço de pão. Possamos ser missionários, Senhor, dentro da nossa casa, dos nossos filhos, Senhor, que são os nossos primeiros discípulos. Trabalha na nossa vida, Senhor. E agora fala conosco através da palavra do Senhor, através da vida do teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Boa noite. Gosto mais do azulzinho. Esse aqui, irmãos, é importante lembrar que quando a missionária falou ali daqui que você saiu da sua casa, você está, de alguma forma, você está se expondo, sim, a esse vírus, né, que nós estamos vivendo, esse momento que estamos vivendo. Mas, se nós pensarmos, né, nós vamos a tantos lugares, nós frequentamos tantos lugares, e eu creio que estar na casa do Senhor é um lugar que vale a pena nós, não digo arriscarmos, né, mas estar, frequentar, mesmo estando com esse vírus à solta. Mas nós estamos tomando todos os cuidados, estamos mantendo a igreja higienizada, lá na frente com álcool, testando, né, ali toda a questão da afecção da temperatura. E sempre lembrando, né, que se você não está bem, se você está com algum sintoma, né, fique em casa. Agora nós estamos na transmissão pelo YouTube, está facilitando agora. Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Por enquanto ainda num formato ainda mais link direto para aquelas pessoas que a gente conhece, para os links, para os grupos. E futuramente, quando nós formos ajeitando melhor a qualidade, a gente vai abrindo para ficar aí, para acesso para todas as pessoas. Bom, então já deixar aberta aí sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus, ele é muito especial, porque a gente está trabalhando as parábolas. Quem está nos visitando, quem está vindo pela primeira vez, talvez vá pegar aí, o bonde andando, né? Vai pegar aí a nossa série de mensagens já no final. Hoje nós estamos encerrando, então, a série de mensagens. Estávamos falando sobre as parábolas de Jesus, e já aprendemos muitas coisas com as parábolas. A forma como Jesus fala conosco através das parábolas e a forma como ele usou para falar com o seu povo foi muito importante. Ela nos remete a pensar de que nós precisamos facilitar o acesso ao Evangelho. Nós não podemos dificultar. O Evangelho é simples, Jesus era simples, ele era humilde, então nós não podemos complicar as coisas, nós não podemos dificultar o acesso à palavra para que as pessoas possam ter o conhecimento pleno de quem é Jesus e do que a sua palavra trata e do que ele quer fazer conosco. Amém? Então precisamos estar com nossos corações abertos, nossos olhos bem atentos, nossos ouvidos bem atentos também, para que a gente possa ouvir a palavra e através da palavra te alimentar e manifestar nossa fé em Jesus Cristo. E para finalizar esse tempo que estamos falando de parábolas, eu queria estar aí pensando alguns pontos dentro desse capítulo 13, que nós pegamos aqui um momento onde Jesus estava andando com seus discípulos, e aí de repente ele para à beira de um local onde tinha vários barcos, e uma multidão estava se juntando em volta dele, e nós percebemos então que Jesus, para poder falar,
com aquele povo, ele pede um barco emprestado, ele sobe em cima daquele barco e dali de cima daquele barco ele começa a ensinar. Como? Através de parábolas. Ele começa a usar parábolas para que as pessoas pudessem ali, de qualquer função que elas exercessem, da função mais nobre até a função mais simples ali, naquele local, pudessem entender aquilo que Jesus estava querendo dizer, através de parábolas. Então, ali no capítulo 13, você está aí com sua Bíblia aberta, vai falar a respeito, então, que ele estava ali naquele lugar, e ele começa, então, a usar parábolas. Eu quero ler só os primeiros versículos, que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. E aí ele começa a falar a parábola do semeador, né? Todos aqui praticamente já devem conhecer, já ouviram alguma vez, já preguei aqui sobre a parábola do semeador. Se não, depois você lê com calma, com casa, que eu quero dar ênfase a algumas outras parábolas. Mas quando a gente vai pensar nessa questão dessa abordagem que Jesus começa a falar em parábolas, ele divide, ele usa 7 parábolas para explicar ao que se assemelha o reino de Deus. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar essa noite. Ao que se assemelha o reino de Deus? E Jesus começa a trabalhar essa questão tão importante que nós sabemos. É muito importante você saber o que é o reino de Deus. A gente vê na Bíblia, no livro de Mateus, ele falando reino dos céus. Por que ele falava reino dos céus e não o reino de Deus, como João, como Lucas e Marcos também falavam reino de Deus, e Mateus estava falando reino dos céus? Porque Judas ele escrevia e o público-alvo dele eram os judeus. E os judeus eles não iriam compreender, eles não iam querer ficar repetindo aquela leitura ali, porque eles evitavam usar o nome de Deus em vão. Então eles usavam atributos para Deus. Lembra? Deus ele é chamado de maravilhoso, Deus é o Senhor dos exércitos, e poucas vezes era chamado de Deus. Só que nós vamos perceber que Jesus, no Novo Testamento, ele começa a trabalhar essa questão de reino, a aproximar essa questão, esse fato de nós pertencermos a um reino, ao reino de Deus. E ao mesmo tempo, então, a gente tem Mateus falando reino dos céus. Tá bom? Então, só para que ficar aí, às vezes a gente olha, um lugar fala reino de Deus, outro lugar fala reino dos céus. Então, agora você já sabe que Mateus escreve reino dos céus, porque ele estava escrevendo pensando que os judeus iriam estar lendo. Bom, então esse capítulo ele conta uma série de 7 parábolas sobre o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande preço e a rede. Ou seja, essas 4 primeiras parábolas ali, ele pronunciou a multidão, quando ele estava ali no barco. Depois, não menciona o momento que ele sai, mas mais para frente a gente vai ver ali na parábola da explicação do joio, que ele já está em casa e ele já começa a falar, então direcionando aos seus discípulos, as últimas 3 parábolas. Bom, então a parábola do semeador e do joio, pode passar o próximo aí, é uma parábola que ela relata de que forma a mensagem da salvação será recebida no mundo. Aí a gente tem ali o exemplo do semeador, que ele sai a semear os campos, e aí é onde cai a semente, ou seja, se o solo é fértil, ele vai produzir. Se o solo não era rochoso, não ia penetrar, não ia crescer a semente. Se o solo não era fértil, ele até poderia começar a crescer, mas logo morreria, porque não teria força para crescer. Ou seja, ele começa a falar de como seria, porque ele começa a anunciar que o reino de Deus ele é para todos. O Senhor Jesus ele veio para todos, e quando ele ensina lá no livro de Mateus também, a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, venha a nós o vosso reino. Ou seja, ele começa essa abordagem de querer mostrar para o povo que era necessário entender que ao aceitar o Jesus Cristo, aceitar o Senhor e Salvador, eles começavam a fazer parte de um projeto, ou seja, de um plano diferente de vida, que era o plano de estar pertencente ao reino de Deus.
E aí então ele começa a falar a respeito de como que funcionava. Ele começa a explicar. Primeiro ele fala a parábola. É interessante que nessa parábola do semeador, logo depois tem a explicação sobre ela. A parábola do joio também tem a explicação sobre ela, né? Jesus ele começa a falar sobre o joio, o trigo ali, e aí depois os discípulos perguntam: tá, mas isso é para nós que você está falando? É entre nós que está acontecendo? Porque já havia ali um entendimento que dentro deles, dos discípulos, havia alguém que iria trair Jesus. Mas Jesus em nenhum momento acusou Judas, em nenhum momento ele tirou Judas de perto dele, pelo contrário, ele manteve Judas perto dele, né? Fez tudo o que ele fez com os outros discípulos, ele fez com Judas, até que o próprio Judas, né, a própria consequência das escolhas mostrou, então, de fato, quem era o joio, né? Então ele vai falar também do joio, essa semelhança de que o joio e o trigo, eles são muito semelhantes, só que a diferença que tem entre o joio e o trigo é que o joio, ele quando cresce, ele fica mais forte, fica difícil de ser arrancado. Então, na hora que eles fossem arrancar, eles perguntaram: a gente pode ir lá e arrancar? Não arranque, porque na hora que vocês forem arrancar o joio, vai arrancar o trigo também, porque o trigo quando cresce, ele fica mais maleável, mais suscetível na hora de arrancá-lo. E a diferença, o joio não produz frutos, e quando o trigo está pronto, ele produz frutos. Então, Jesus ele começa a mostrar que o reino de Deus se assemelha a esse tipo de coisa, que haverá um momento onde vai ser semeado, ou seja, Jesus veio para semear a palavra. Ele diz que o Senhor Deus ele é o agricultor, né? Em Lucas capítulo 15, na parábola da videira, e aí ele é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos, ou seja, nós precisamos estar conectados em Cristo Jesus. Então ele sabe de todas as coisas. Então Deus sabe como agir, e ele, através da pessoa de Jesus Cristo, em carne ali, ele começou a mostrar como seria o reino de Deus, como é a vontade, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, através de Jesus, através das suas parábolas, do seu jeito simples de falar, para que as pessoas pudessem entender. Porque se Jesus começasse a complicar e falar numa linguagem difícil, talvez eles não entendessem. Ou se ele chegasse simplesmente: olha, tem gente ruim e tem gente boa aqui. Não vou tirar os ruins de junto dos bons, porque senão os ruins podem tentar arrancar os bons, né? Então ele não queria falar assim, ele falou usando o exemplo do joio e do trigo. Então ele disse: não, espera, deixa eles crescer juntos no momento certo. Haveria então de ser ceifado, e junto seria, aí ajuntavam primeiro o joio, amarravam os feixes para ser queimado, mas recolhiam o trigo nos seus celeiros. Então haverá um dia, ou seja, já tem aqui uma menção à salvação. Então o reino de Deus também é o significado de Deus, Jesus está mostrando a salvação, o plano de salvação de Jesus, que haveria aqueles que seriam salvos e aqueles que não haveriam de ser salvos. Ou seja, ele não está dizendo que todos vão ser salvos. Alguns não vão ser salvos, não porque ele não quer, porque Jesus quer salvar todos. Ele não rejeita quem o Pai envia até ele, mas aqueles que não vão é porque não ouvem e não dão ouvidos a Jesus. Então a Bíblia fala, é tudo claro, quando a gente vê lá em João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o fato de que alguém não crer, ou seja, se alguém não crer, ele já está condenado. Então, para estar na presença de Deus, fazer parte do reino de Deus, é necessário aceitar Jesus Cristo. E ele começa a mostrar, então, através dessas primeiras parábolas, do semeador e do joio. A parábola da semente de mostarda, mais para frente a gente tem aí a parábola da semente de mostarda e do fermento. Essas não têm uma explicação, Jesus ele não explica porque ficou muito óbvio. Ficou muito óbvio para quem estava ali, para quem conhecia, para quem sabia, né? Que às vezes a pessoa não sabe o que é um grão, o que é uma semente de mostarda. Todos aqui sabem o que é uma semente de mostarda? Bom, uns que sabem.
A semente de mostarda é algo bem pequenininho e ela é capaz de desenvolver uma árvore frondosa, uma árvore grande, bonita, que produz aquilo que ela precisa produzir, né? Produz a mostarda e as folhas dela, né, ficam uma árvore bonita, pé de mostarda muito bonito. Eu queria botar a foto, mas acabei não botando a foto ali. Mas o que eu quero destacar nesses dois, é importante você lembrar que não dá para nós separarmos essas duas parábolas quando Jesus ele fala do grão de mostarda e do fermento. Porque algo que é primordial para nós entendermos essa palavra é perceber que juntamente a palavra da semente de mostarda, ambas formam um par, de maneira que seus ensinos se complementam. Ou seja, a parábola da semente de mostarda ela se refere ao crescimento exterior do reino dos céus. Ou seja, algo que começa pequeno, começa a produzir, a aumentar, a crescer. Algo pode começar de forma simples, algo de forma humilde e vai crescendo. E o que aconteceu? Jesus ele veio de forma humilde, veio como uma criança, um bebê, um menino, foi dado a nós como o nosso príncipe, o rei, aquele que seria o Salvador, o Emanuel. Pequenininho, cresceu, se desenvolveu e se tornou o Salvador das nossas vidas. E assim começou o projeto, ou seja, de salvação, o plano de salvação, de redenção também, de forma humilde, através de Jesus. E ele foi crescendo através dos seus discípulos, da multidão, das pessoas que foram ouvindo, dos seus seguidores, e até hoje está crescendo e não vai parar de crescer, amém? Esse é um dos propósitos de nós estarmos aqui, para que a gente possa ser como uma semente de mostarda. Algo começou bem pequenininho dentro de nós, foi semeado algo em nós, e essa semente foi crescendo. O Espírito de Deus foi produzindo algo em nós e foi nos moldando de forma exterior. E aí que nós falamos do fermento, nós falamos de algo que começa a mudar o interior das nossas vidas. É a mudança invisível. É a mudança que as pessoas não percebem, só vão perceber aqueles que conhecem a sua vida. Se você era uma pessoa ruim, uma pessoa malvada, uma pessoa ruim, difícil de lidar, e aí você se converte, você permite que o Senhor transforme a sua vida, quem te conhecia vai perceber rapidamente que algo diferente há em sua vida. Se você era uma pessoa desbocada, uma pessoa pervertida, uma pessoa que fazia muitas coisas erradas, tinha um padrão. E a parábola da semente de mostarda, do grão de mostarda, e a parábola do fermento, elas se complementam, ou seja, é um crescimento necessário, é um crescimento importante, é uma fase importante, ela não pode ser alterada, ela não pode ser modificada. Nós não podemos acelerar o processo, não temos como acelerar o processo, porque quem faz a mudança, quem transforma, quem dá o crescimento é Jesus. Nós guardamos a palavra para nós, guardamos a palavra no nosso coração, ouvimos a sua palavra, alimentamos e alicerçamos a nossa fé, e Ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento. E aí então, a gente vai percebendo que essas parábolas elas vão se complementando, ou seja, há pessoas que vão aceitar Jesus, ou seja, aquelas que aceitaram o solo fértil, essas pessoas elas vão começar a crescer, haverá crescimento, tanto externo como internamente em suas vidas, porque é o Espírito de Deus que vai transformando. Ali, eu não sei se todas as Bíblias, todos que estão aqui, a sua Bíblia menciona que a mulher, na parábola do fermento, ela pegou e misturou em 3 medidas. Aos estudiosos, 3 medidas aqui significa 13 litros. 13 litros, logo essas medidas apresentavam 39 litros de massa. Aí se pergunta, mas por que tanta massa? Por que ela vai fazer tanto pão? Essa medida é uma medida qual é mencionada a palavra e mencionada lá em Gênesis também, no capítulo 18, versículo 6, quando Abraão pede para Sara fazer pães, e ele diz, vá lá e compre 3 medidas de farinha e faça pães. Ou seja, é uma medida que a gente tem aqui. Muitos pensam, alguns levam para sentido que as 3 medidas seriam o corpo, alma e espírito. Alguns separam como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja,
há várias interpretações, mas a mais correta, dentro de um padrão de lógica que a gente está seguindo das parábolas, da parábola do fermento e a parábola do grão de semente de mostarda, nós temos aqui a questão do crescimento, tanto externo como interno, que é as mudanças invisíveis que vão acontecendo dentro das nossas vidas. Então, Jesus ele utilizou uma mensagem simples e objetiva nessa parábola, algo que facilmente podia ser compreendido. Estamos escrevendo ali como se fosse uma mulher fazendo os pães. Então, a gente vê aí a forma como Jesus utilizava as suas parábolas. E a lição que nós tiramos da parábola do fermento, nós podemos citar pelo menos três importantes lições dessa parábola. Primeiro, o invisível demonstra resultados visíveis. Olha só, aí enquadra. O fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Quem faz pão aí sabe, né? O efeito que faz o pão. É impressionante. Você coloca o fermento, parece que é um lugar quente ali, algo que é tão pequenininho começa a crescer, né? Quanto mais quente ali no lugar, mais cresce. E é algo que é invisível aos nossos olhos. Uma transformação que vai acontecendo naturalmente. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e vida dos cidadãos desse reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está sempre presente, agindo ativamente em resultados visíveis, e podemos perceber seu poder em sua presença. Então, aqui nesse momento, nesse trecho dessa parábola, o fermento não é algo ruim, né? Porque em outros momentos, outros textos bíblicos, a gente vê o fermento como algo que leva da massa, o fermento que é ruim, né? Mas neste momento aqui, a interpretação que nos traz é que o fermento é a presença do Espírito Santo de nós, em nossas vidas, transformando e modificando as nossas vidas de forma interior. Amém? Então, o fermento atinge cada parte da massa. Segundo ponto, enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino dos céus atinja cada segmento das nossas vidas. É impossível nós falarmos que cremos no Senhor Jesus Cristo e somos seus fiéis seguidores, somos seus filhos, e reconhecemos a sua palavra, a sua autoridade, porque reino é autoridade, ou seja, nós fazemos parte de um reino, ele é o nosso rei. Se eu tenho um reino, eu sou súdito desse reino. Eu me prostro diante do trono dele, ele é o meu Senhor. Ele tem controle sobre a minha vida, ele tem autoridade sobre a minha vida. Mas as espreitas, as escuras, quando eu penso que ele não está vendo, né, que é impossível fugir dos olhos do Senhor, mas muitas vezes a gente faz algumas coisas pensando que o Senhor não está vendo. Então, é impossível nós falarmos que somos tudo isso e ainda conceder que coisas do passado, ainda retroalimentadas na sua vida, façam com que você contamine, você diminua o crescimento que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Você vai limitando, não que nós possamos limitar o poder de Deus, mas se você não permite, se você sabe quando uma força contrária, o Senhor está querendo te fazer ir avante e você está se segurando. Permita que o Senhor conduza o seu crescimento. Permita que a presença do Senhor esteja aonde você estiver. Que Ele te conduza aonde você estiver, nas suas escolhas, nas suas opiniões, nos seus atos, nas suas atitudes, aonde você estiver, com quem você estiver, aonde você estiver. Bem, para que assim você entenda que Ele faz parte de tudo. Ele está dentro de você. Muita gente ora, Senhor, ouve a minha oração. E aí eu penso assim, o Espírito Santo, mas eu estou ouvindo, eu estou dentro de ti. Eu estou dentro de ti, eu estou te ouvindo. Eu sei tuas aflições, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo. Clama a mim e eu responder-te-ei. Clama a mim. Fale com o Senhor, Ele te ouve, Ele te conhece. Então coloque as suas vidas nas mãos de Deus. E por último, a lição também que tiramos dessas duas parábolas do fermento
e do trigo, do grão de mostarda, é a lição de uma integridade, ou seja, nós somos a parte íntegra numa missão da igreja, nós fazemos parte de algo maior, não é só em nós que age essa transformação. No momento que há transformação em nós resultamos também numa transformação no local onde nós estamos. Por consequência, mudamos a nossa forma de agir no nosso trabalho, no nosso lugar de estudo, no nosso local de culto. Ou seja, nós queremos um avivamento, queremos que a igreja seja avivada, mas o avivamento começa em nós. Eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso dedicar tempo ao Senhor. Não é no domingo, não é no culto de domingo que você vai encontrar as respostas que você precisa para a sua vida, para as suas aflições, mas sim no seu dia a dia, na sua vida devocional, no seu tempo a sós com Deus, no seu tempo onde você vai investir em oração e ouvir a oração, ouvir a voz de Deus. Não é aquela oração de flash, né? Senhor, me abençoa, guarda, amém, e sai já. Não. Quando nós vemos o exemplo de Jesus dizendo, vai, entra no teu lugar secreto, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto com teu pai te ouve em secreto, e em secreto ele te recompensará. Creia que o Senhor vai te recompensar. Aí depois que te recompensar, se quiser cantar, gritar aos quatro cantos, eu fui abençoado, amém. Mas espere a bênção chegar. Não diga, eu orei e pedi para Deus, Deus vai me abençoar. Opa, peraí. Espera Deus trazer a bênção, espera Deus agir. Porque até então não é o que eu quero, e sim o que Deus quer. Tiago mesmo fala, nós não podemos dizer, amanhã nós iremos em tal lugar, faremos tal coisa. Não, mas se Deus quiser, amanhã nós vamos em tal lugar, e se Deus quiser, nós faremos tal coisa. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Creia nisso. Então, uma conduta que é esperada de nós, seguidores de Cristo, em cada segmento das nossas vidas, não é algo a parte da evangelização do mundo. Ao contrário, nossa conduta diante da sociedade está diretamente conectada ao evangelizar, de modo que é parte integrante da nossa missão. Nós temos uma missão, nós somos convidados a fazer parte de uma missão maior. É a missão de Jesus Cristo. Nós somos cooperadores dessa missão. A missão não é nossa, a missão é de Jesus e nós somos cooperadores dessa missão. Então não pense que o que você fizer vai dar resultado. Não, você vai fazer em nome de Jesus, e o Jesus, o próprio Deus, vai fazer a ação. Assim como nós vimos na parábola do semeador. As sementes foram lançadas, é necessário lançar a semente. Quando ele lança a semente, ele não estava olhando o terreno que ele estava lançando, ele simplesmente foi lançando as sementes. A questão toda é que alguns corações, né, a gente vai no sentido figurado da terra para o coração, alguns corações estão abertos para ouvir o Evangelho. Então você vai falar para algumas pessoas, elas vão ser super receptivas, e talvez você fale de Jesus, tente mostrar o seu testemunho e a pessoa vai ignorar. Ou então talvez você fale, a pessoa até começa, mas desiste logo em seguida, porque não tem persistência. Mas não se apavore, não desista, não entre numa crise, num pânico. Poxa, eu falei de Jesus, ele não veio. Ou então ele veio só uma vez e não voltou mais. As sementes que produzem, as sementes que crescem pouco e morrem porque não têm força. Mas em nenhum momento nós podemos desistir de plantar. Em nenhum momento nós podemos desistir de lançar as sementes. Imagina se você pensa, poxa, eu lanço as sementes, ninguém aceita, não cai nem no solo fértil. O que está acontecendo? Não desista. Não pare de lançar a semente. Em algum momento, no tempo certo, Deus vai fazer com que a semente caia no terra fértil, caia no coração que vai estar preparado para ouvir do ali. Porque muitas vezes nós queremos insistir, de forma até insistente, falar de Jesus para alguém. Mas aquela pessoa está fechada. Aquela pessoa está com o seu coração endurecido. Deus ele fechou o coração do faraó. Então muitas vezes nós temos corações endurecidos. Até entre nós, como cristãos, muitas vezes nós também estamos endurecidos, porque estamos passando por aflições, passando por lutas, e às vezes não queremos receber
uma mensagem, não queremos falar com ninguém, nos isolamos, pensando que vamos resolver a situação, ou que tudo vai se resolver com o tempo. Não, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos trate. Se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele precisa ter liberdade. Ele precisa ter liberdade para agir no meio de nós, para que faça com que o meu coração de pedra se transforme em um coração de carne e eu me torne sensível à voz dele. Amém? De forma que a gente vai avançando, a gente chega então na parábola do tesouro escondido e das pérolas, né? A pérola. Eu leio rapidamente o tesouro escondido. Vou achar aqui. Versículo 44, capítulo 13. Bem? Acharam? Capítulo 13, versículo 44, Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem, compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquela pérola. Essas duas pequenas parábolas, Jesus nos ajuda a ver o valor das coisas, a valorizar algo que é eterno, valorizar a comunhão com Deus. Porque no momento que nós valorizamos o reino de Deus, nós valorizamos a comunhão com Deus. Quando a gente vê nessa parábola do tesouro escondido, era de costume, antigamente não tinha banco, então quem tinha muitas joias, muitos bens, eles enterravam essas suas preciosidades, seus bens, seus tesouros, eles enterravam nas suas terras. Só que passava o tempo e essas pessoas às vezes morriam e esse tesouro ficava lá. E aí alguém achava, né? Nesse caso esse homem achou, e ele pensou: vou vender tudo que eu tenho, vou comprar essas terras e aí então tomar posse daquele tesouro. Quando nós olhamos o homem que encontra, né? Parece que ele encontra por acaso aqui, né? Um tesouro escondido no campo, ele percebe o valor do tesouro e começa a planejar como adquiri-lo. Quando nós estamos muitas vezes procurando o Evangelho, procurando uma forma de aplicar nossa fé, que as pessoas precisam aplicar sua fé em alguma coisa, elas precisam depositar sua crença, sua credibilidade em algo, elas procuram algo que possa saciar sua sede, algo que possa saciar seu vazio. Então elas procuram em vários lugares, e elas procuram de qualquer forma, numa sede, numa ansiedade de achar algo que venha suprir essa necessidade. E é maravilhoso quando essas pessoas elas encontram no Evangelho essa salvação. E aí quando elas encontram o Evangelho, elas investem tudo aquilo que elas têm, ou seja, suas vidas, e entregam suas vidas para poder então adquirir aquele tesouro, ou seja, fazer parte dessa família, fazer parte do reino de Deus. Ou seja, pode acontecer de muitas vezes você ter encontrado o Evangelho ou ser encontrado, não importa a forma como você ouviu o Evangelho, como o Evangelho chegou na sua vida. O importante é o que você fez para adquirir esse Evangelho, o que você está fazendo para se manter firme com este Evangelho, o que você tem investido para se manter firme nessas promessas da palavra de Deus. E na segunda, há um profissional aqui de compra e venda de pérolas, né? Ou seja, de coisas preciosas. Ele procura, ele acha o que ele desejava, é uma pérola valiosa, e ele fez de tudo para comprar aquela pérola valiosa. Então há alguns que chegam por acaso, alguns que encontram sem querer o Evangelho e eles são transformados, investem suas vidas e entregam suas vidas. E há aqueles que estão procurando e acham então aquilo que é precioso. Os que não estão procurando, tem os que estão procurando, mas em algum momento o Evangelho vai chegar, porque a palavra de Deus diz que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Você crê nisso? Então não desista. Em algum momento, alguém que você falou de Jesus, ela já ouviu,
no momento certo, quando ela entender que ela não consegue mais sozinha, ela vai buscar ajuda onde ela sabe que vai encontrar respostas. Bem, então nós não podemos separar o joio do trigo. Há pessoas que vão ouvir e você vai pensar, poxa, mas ele foi lá para um outro lugar lá. Eu falei de Jesus, ele foi para uma outra religião. Vai chegar um momento onde ele vai ter a oportunidade de ouvir algo do próprio Deus. Ele vai sentir e vai voltar para aquilo que ele realmente precisa, que é o Evangelho, é a palavra de transformação para a vida dele. E caso não volte, enquanto está lá, não fique inimigo dessa pessoa. Pelo contrário, mantenha a amizade, mantenha o vínculo, porque você é a personalização de Jesus nesse lugar. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Você é testemunho vivo daquilo que Jesus quer fazer na vida dessa pessoa. Então não se afaste, não se isole dessa pessoa. Permaneça de uma forma que você consiga continuar falando de Jesus, falando e mostrando o amor de Jesus na vida dela. E o ponto principal das duas parábolas não é o meio de descobrir o reino dos céus, e sim o que a pessoa faz depois de encontrá-lo. Nos dois casos, os homens venderam o que tinham para comprar tesouro, e neste ponto que aprendemos a lição principal para as nossas vidas. Bem, então, para finalizar então o nosso tempo aqui das parábolas, eu quero pular lá para a parábola da rede, versículo 47, diz assim: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies, e quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha cinza. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente vê essa mesma menção do choro e ranger de dentes lá em Apocalipse, quando haverá a consumação, o fim de todas as coisas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola da rede, e ela conclui aqui as 7 parábolas que Jesus usou para exemplificar o reino de Deus, a semelhança do reino de Deus. Ele aborda novamente essa questão da forma como vai ser o fim das coisas. Haverá separação. Não somos nós não temos as condições. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós para separar? Quem somos nós para julgarmos? Nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para interpretar alguém se ela é ou não merecedora da misericórdia e da graça de Deus. Quem somos nós para dizer que essa pessoa X e Y não vai para o céu ou vai para o céu? Se essa pessoa ela aceitou Jesus genuinamente ou não aceitou de forma genuína, ela simplesmente foi numa emoção, no momento, no calor ali, e ela aceitou Jesus, levantou a mão, mas não viveu de forma que condiza, né? Como pode dizer, com o Evangelho da sua vida. Então essa parábola ela não é muito conhecida, muitas vezes a gente não usa muito essa parábola da rede, mas ela é semelhante então a essas parábolas do joio e do trigo. Jesus inclusive aponta justamente para dar ênfase na mensagem que já havia dito. Essa passagem nos traz diversos ensinamentos, dos quais o maior é este: o reino de Deus existe e está conduzindo todos nós para uma direção final. Bem, essa direção final trata-se de um julgamento que separa os justos e os injustos. Vai ser o grande dia, onde o Senhor vai separar o joio do trigo, onde o Senhor vai separar os justos dos injustos. Não há uma divisão entre pessoas boas e pessoas más, porque diante dos olhos de Deus não existe pessoas boas e pessoas más, porque todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Nós não somos pessoas boas, nem pessoas más. Ou nós somos justos, ou somos injustos. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus. E é somente através do sangue de Jesus Cristo que nós somos justificados. A palavra de Deus diz que a oração do justo, lá em Tiago, capítulo 5, diz que a oração do justo pode muito na sua eficácia. Quando você ora, você está sendo justo diante de Deus. Quando você ora, você está apresentando diante de Deus os seus pecados. A Bíblia fala: confesse seus pecados e serão curados.
você está confessando, você está orando. No momento que nós decidimos andar por Cristo, o Senhor Ele há de nos conduzir. Então não tema, não desista, persista e avante na direção que o Senhor está nos guiando, que é a direção que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. É a salvação, é fazer parte desse reino. Queria convidar vocês para ficarem de pé, convidar o ministério de louvor. Então não é uma divisão. O Senhor não é injusto. O Senhor não é injusto. Muitos podem pensar, mas se hoje é injusto, por que o Senhor vai separar? Não somos todos filhos de Deus, não foi Ele que criou os céus e a terra e tudo aquilo que nele há, nela há. Então não somos todos imagem e semelhança de Cristo. Somos imagem e semelhança de Cristo. O Senhor fez os céus e a terra para que todos nós os venhamos a usufruir. Os céus e a terra proclamam a glória do Senhor Jesus Cristo. Não há como esconder a glória de Deus. Não há como esconder os seus feitos. Não há como negar a sua presença. Não há como negar a presença do seu reino aqui na terra. Há uma comunidade enorme, imensa, que só cresce no Evangelho. Cada dia mais pessoas se entregam a essa palavra e vivem a essa palavra, entregam suas vidas, pagam o preço, escolhem pagar o preço. O Senhor diz: aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então há um preço a pagar. É necessário tomar essa cruz e segui-lo. Siga o Senhor Jesus Cristo de forma justa, de forma fiel, de forma digna, para que você seja encontrada naquele grande dia, digno dos olhos do Senhor, e ser contemplado pelos olhos do Senhor, e Ele dizer: servo bom e fiel, entra e faz morada no meu reino. Você quer fazer parte desse reino? Você quer fazer parte desse grande dia? É como eu falei na outra pregação, está preparado para o grande banquete que o Senhor está preparando para nós. O Senhor disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. E é neste lugar que o Senhor Jesus está preparando para nós que eu quero estar. Você quer estar lá? Então feche seus olhos, vamos orar. Entregar ao Senhor esse momento, esse tempo que se chama hoje. Você não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz: nós não sabemos o dia que vem o Senhor. Será como um piscar de olhos. Nós precisamos estar como um servo vigilante, atentos e prontos para abrir a porta quando o Senhor bater. Você está atento? Você está vigilante? Você está com as suas candeias cheias, como na parábola das virgens? Você não é juiz. Então não olhe para o seu lado pensando que alguém é joio, porque o joio pode ser você. Se você não entregar a sua vida, se você não compreender o Evangelho e viver o Evangelho de forma digna, você acaba por muitas vezes se tornando pedra de tropeço. Então entrega tudo para o Senhor, confia nele, mas Ele vai fazer. Deus e Pai, nós oramos, clamamos a Deus pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, ação poderosa nas nossas vidas. Que através, Deus, dessas parábolas que ouvimos, que aprendemos ao ler a Tua palavra, possam transformar nossas vidas, assim como transformaram a vidas de muitas pessoas e vem transformando até hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos separou para sermos santos e vivermos, ó Deus, diante do Teu trono, fazendo parte do Teu reino. Fomos convidados a Te adorar e somos chamados de filhos e filhas amados pelo Pai, o Senhor poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas. Sem o ar nem nós respiraríamos. Sem a Tua presença nós não vivemos. Por isso, Pai, colocamos em Tuas mãos nossas vidas, para que o Senhor venha e tome o Teu lugar, e age com poder e glória, com toda a liberdade. Ó Deus, que o Senhor tem todo o poder e a autoridade em nossas vidas. Toma cada vida em Tuas mãos, coloca a vida de cada pessoa também que está nos assistindo agora neste momento na sua casa, no seu lar, pelas suas lutas, suas aflições. Ó Pai, oramos por aqueles que estão acamados, ó Deus, estão doentes, estão vivendo os momentos, ó Deus, difíceis, ó Deus, do Covid. Aqueles, ó Deus, que já passaram, e obrigado, Deus, por aqueles que já venceram essa batalha. E ó Deus, nos livra, ó Pai,
E se caso, ó Deus, houver, Deus, de nós estarmos com esse Covid, estarmos com alguma doença, que o Senhor nos ajude, nos dê força para superar, porque sabemos que temos um Deus maior que qualquer coisa. Eu oro, convicto, ciente do poder da Tua glória em nossas vidas, a Tua presença neste lugar. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos encerrar agora louvando ao Senhor. Essa palavra para a missionária. Mas é muito bom, é muito importante você, ao ouvir essas palavras, você possa repensar sobre a sua vida, como você está conduzindo a sua vida no reino de Deus. Esse vídeo depois vai estar disponível também no YouTube, para você rever a mensagem, você enviar para pessoas que você também gostaria que estivessem aqui, ou então que escutem essa mensagem. Certo? Grande abraço, Deus abençoe vocês. Nós não podemos nos dar os abraços. Tem pessoas que eu amo, as pessoas que estão aqui, eu amo, as pessoas que estão assistindo, amo tanto, mas não podemos abraçar. Mas recebam um abraço, recebam o nosso carinho e vamos adorar o Senhor. É tempo de criar raízes profundas. Lembra do bambu japonês? 7 anos tu olha lá, só aquele leve broto em cima da terra. Depois de 7 anos, ele cresce mais que 7 metros. É tempo de ter raízes profundas. Se Deus te trouxe para este lugar, aonde você está plantado, floresça. Se você deseja fazer parte da família IBSAP, se você deseja fazer parte dessa igreja, de deixar de ser apenas, eu venho, congrego, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero participar ativamente, não só voluntariado, eu quero fazer parte mesmo. No segundo domingo de janeiro, nós vamos ter o Café Conexão, mas você já pode deixar o seu nome lá na porta com o irmão Ismael, porque nós vamos lhe visitar antes disso, para a gente poder conversar, para você poder fazer um estudo bíblico, contar a sua história, seja lá por qual motivo você está aqui, por cura, ou talvez nos visitando nessa noite, você ainda não é membro, pense sobre isso. Amém? Não se turbe o vosso coração. Se não fosse assim, eu não teria
Deus abençoe vocês. Você tem uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Amém? Sinta-se abraçado. Sinta-se amado. E por favor, floresça. Aonde você vai, floresça. Dê frutos. Dê uma palavra de esperança. Amanhã é segunda-feira. É dia de você chegar no trabalho. De repente alguém vai te olhar e dizer assim: como está difícil por conta do Covid. Tira os olhos do Covid. Põe os olhos em Jesus. Dê uma palavra de esperança. Porque Jesus está voltando. E nós queremos ser encontrados